Avaliação, aqui direto do Sincero SB, você que é servidor aqui do nosso querido município de São Vicente. Estamos vivendo mais um momento aí com dificuldades, mas toda semana estamos juntos e sempre com informações para vocês. E sempre gentilmente, nós estamos aqui ao lado já do presidente aqui do Sincero SB, presidente Edson Paixão, e hoje conosco também a Mariane Castro Vieira, ela que é diretora de educação. Quando a gente fala de educação, já daqui a pouco vamos nos remeter à situação dos nossos queridos professores. Mas, começando esse boletim, e que você se atente e preste atenção. Presidente, mais uma satisfação de estarmos todos juntos, e eu já começo esse boletim perguntando, infelizmente, para nós trabalhadores e para aqueles que pretendem ter um futuro como trabalhador e depois, quando se aposentarem também, né, não fosse o fato da reforma da Previdência, né, temos agora a paulada da terceirização. Verdade, dos servidores associados e não associados presentes que podem estar tendo acesso civil, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Na verdade, a gente tem discutido a respeito disso, porque quando você pensa em terceirização em si, ela de toda ela não seria tão ruim. Sim. Porque tem algumas atividades que não são fins, poderiam ser substituídas. Atividades meio, né? Exatamente. Mas o que normalmente, o que vai acontecer com essa lei? Primeiro, assim, as entidades fins, as atividades fins, começa por aí. Segundo, que é o que acho que é o mais crucial, o mais gritante, que agrediu mais todos nós, não foi discutido com a sociedade. Não. Não foi discutido com a comunidade, não foi discutido com os sindicatos, não foi discutido com os trabalhadores. Então veio alguma coisa imposta de cima para baixo, tem interesse de alguém que com certeza não é o sindicato, não é o trabalhador. Bem colocado, presidente. E mais, para que você, servidor, que talvez não tenha entendido ainda, eu, presidente e a Mariana, vamos explicar para vocês. Quando o presidente citou a atividade feio, eu citei a atividade meio, para entender, sem a terceirização, que ela não está aprovada, ela foi aprovada pelos deputados, ela passa por uma sanção, inclusive, e depois a assinatura e o projeto seja aprovado pelo presidente da República. Mas, no atual panorama, não se pode ter atividade fim. Para que você tenha uma ideia, se eu tenho um colégio, eu posso contratar pessoal da limpeza, o guarda, o segurança da escola, a merendeira. Mas, por exemplo, eu não posso terceirizar os nossos professores. Não posso. Eu tenho que contratar isso sob a égide da CLT. E aí, Mariana, a gente percebe que, aprovando-se a terceirização, deixou-se de olhar a atividade meio, passou para ser atividade inicial, meio e fim. Todas poderão ser terceirizadas. E aí o prejuízo do trabalhador vai ser considerável. Vai ser bastante considerável, principalmente para a gente servidor, né? O servidor, ele deixa de ter um espaço que seria dele e vai ser para a terceirização. E eu usei já uma figura de linguagem da educação que é a tua área. Sim. Você imagina um colégio de professor, nada contra, mas olhando por esse lado, onde o professor é terceirizado. Perdemos a estabilidade, Sim. né? Perdemos... Permite interferir um pouco na Pois questão. não, presidente. Você é educadora, eu sou presidente do sindicato, apesar de ter algum conhecimento da área da educação, mas não é tão vasto como o seu, com certeza. Na verdade, você acaba prejudicando e denegrindo a imagem do professor e reduzindo a qualidade do serviço prestado. Né? A qualidade é sempre inferior. Começar, né, Mariana? Não tem plano de carreira. Não jamais. Tem uma motivação para esse profissional. Você não tem, o profissional, ele não tem ânimo para fazer uma pós-graduação, mestrado, para estudar e se aperfeiçoar nisso. Correto. Para quê? Porque quanto mais ele se aperfeiçoa, mais o plano de carreira ele dá uma melhora para ele. Para quê? Daí eu vou precisar dos professores que ganham menos, né? Daí você vai visar o lucro e não o profissional em si. Aqui em São Vicente, inclusive, tem um exemplo aqui em São Vicente, há alguns anos atrás, uns 10 anos mais ou menos, a gente tinha uma situação que era inversa disso que está para acontecer de novo. E tinha alguns professores que eram de carreira normal e tinham professores que eram indicados. Indicados por quem? Cada vereador tinha a sua cota de indicação do professor. Sim. Aí a gente acabou com isso, fazendo os concursos para professores, substitutos e tal, e hoje a gente não tem esse problema. Nós temos hoje, né, as categorias professor adjunto, professor titular, né? E justamente porque acabamos com essas contratações. E qualificou, né, cada vez mais o professor. Então, assim, o professor, principalmente da nossa rede, ele passa por um concurso público. Sim. Ele não é indicado por alguém ou alguma coisa. Ele tem essa qualificação.
E quanto mais qualificação, o professor tem uma pontuação a mais, nós temos o plano de carreira, tudo. E com essa terceirização a gente perde tudo isso. E é um momento, como você colocou ainda há pouco, você tem um incentivo para ele continuar buscando essa informação. E é um momento, presidente, amigo, servidor, você, a população em geral, que a gente está passando, perigoso. Por quê? Como bem colocou a Mariane, o próprio presidente, quando se fala em terceirização, você vai retirar muitos direitos dos trabalhadores. É um ponto de vista muito fácil de observar. Quando se junta a terceirização com reforma da Previdência, você vai retirar mais direitos ainda. Então, estamos vivendo um momento que só se retira. Tá? Não se incentiva a nenhum tipo de profissional, ou seja, a Mariane está aqui representando a área da educação. O país que não incentiva o ser educador, que futuro terá? Sim, claro. Nenhum. E assim, por exemplo, nós em São Vicente conseguimos com muita luta. Falta abonada, licença-prêmio, né? Isso tudo, o servidor na CLT não existe. Sim. Né? A instabilidade que nós temos no serviço público, assim, foram lutas conquistadas. Nossos direitos foram com muitas lutas, não foram simplesmente, não veio de cima para baixo. Simplesmente é assim. Vou dar um exemplo também. Até você colocando isso, eu lembrei. Presidente, dá uma olhada na situação. Em determinado momento, um aluno chega no colégio. Hoje existem muitos alunos que educação se leva de casa, é berço. Ele vai buscar conhecimento acadêmico na escola. O professor não tem obrigação de educar o seu filho, e sim dar conhecimento. Mas se seu filho for lá e mal educado e agredir o professor, e se fizer uma campanha entre pais, eu não quero mais esse professor. Simplesmente, como é terceirizado, é número. Vai lá e tira o professor e põe um outro. Por quê? Ele não tem um regramento de lei para protegê-lo. Não. Simplesmente ele vai ser trocado porque não queremos mais. Olha o perigo. E mais. Vamos voltar para uma situação da nossa cidade. Mariane, presidente, estamos aí observando, hoje não foge a regra, tivemos aí uma manifestação muito justa. O sindicato, irmãos, Sintramen, classe de educadores, iniciando uma paralisação de 24 horas. Eu ouvi, observei, nos parece que a Câmara Municipal de São Vicente está apoiando esse movimento, Sim. Irá apoiar. Mariane, é interessante, esperamos e torcendo para que isso seja na prática também confirmado. Espero mesmo. Os vereadores, eles estão apoiando a campanha salarial dos professores, né? E espero que eles também apoiem a nossa, como se disserve. Sim. Né? Outra situação da Câmara, que eles revoguem essa lei de criação desses cargos, né? Por enquanto ela só foi suspensa, Ela só foi suspensa, ela não foi revogada. Então, assim, são situações da Câmara que a gente está sempre frequente na Câmara, sempre nos manifestando, de revogar essa lei e ter também o apoio como nosso sindicato irmão. Aproveitando isso, presidente, quando se fala em campanha salarial, que a Mariane citou dos professores, não é aumento, é reposição. No mínimo, né? No mínimo, reposição, né? A gente está querendo no mínimo a reposição. Ninguém está querendo aproveitar um momento difícil do país para ter vantagem, pelo contrário, é para não perder mais. Já são 2 anos. Presidente, vendo o que está acontecendo com a campanha salarial para a classe dos professores, vocês do Sindiceb vão iniciar a de vocês. Já tem as tratativas. Está prevendo dificuldades, presidente? A gente entende que vai ter muita dificuldade, até porque o próprio país, como um todo, passa por dificuldades. Sim. Mas são as dificuldades que você encontra as grandes saídas. Perfeito. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, até aqui, já colocado pela Mariane, Sindiceb representa servidores públicos no geral como um todo, Sintramen defende os professores. Mas, embora seja fisicamente, juridicamente 2 entidades separadas, Exato. na prática somos todos um só. Nós trabalhamos em conjunto, somos parceiros. Essa soma traz mais força. Com certeza, até porque assim, coisas que eu não tenho conhecimento adequado para poder discutir, eles têm. Correto. E o contrário é O verdade. contrário também acontece. Então a gente está assim, em parceria e trabalhando junto, caminhando junto. Te manda esse material também, contato da própria prefeitura. A gente deve fazer uma reunião com a comunicação da prefeitura nos próximos dias, para que eles também estejam atentos. Não falta respeito no momento por parte do presidente ou quem que seja, diretores aqui do sindicato, para com a administração, e a gente pede o mesmo. E nós, como imprensa em si, fazemos o mesmo. Não deve faltar o respeito, mas essa questão de discutir, eu me entendo como ser humano e como profissional, 0%, não dá para conversar.
Uma coisa que a gente tem colocado sempre nas reuniões que a gente tem tido com o prefeito, com os secretários, a gente tem colocado assim, o que a gente quer? A gente quer um planejamento. Correto. Hoje eu não posso dar, mas eu posso dar amanhã, posso dar tanto, posso dividir isso tantas vezes, ou dar outro benefício, ou seja, a gente não está pedindo nada que seja exorbitante, a gente está pedindo aquilo que eles já nos tiraram. Você tem uma ideia? Bem colocado, então, que foi tirado. Esses 2 anos sem reposição, que é a reposição, está perdendo 20%, você tem 1/5 do salário. O que você fazia tipo, com R$1.000, vai ter que fazer com 800. E não vai fazer. A qualidade de vida cai. Exato. Aí a educação cai, ou seja, tudo vai ter que ter uma tendência de queda. A gente vai ter que priorizar algumas coisas para poder chegar a salvar. E prejudica a atividade desse profissional, que ele fica desmotivado. Que é no serviço prejudica a qualidade de vida da pessoa. A qualidade do serviço prestado pelo município também, porque o profissional que tem uma qualidade de vida passa a ser deficitária, como é que ele devolve o produto de qualidade? Ele até tem vontade de fazer, mas não consegue. Não tem condições. É bem colocado. Você imagina o professor, ele tem água, luz, telefone, sem pagar. Ele sai da casa dele com essa preocupação, será que quando eu voltar minha luz vai estar ligada, minha água vai estar funcionando? Sim. E ele não está fazendo por o alimento vai estar na mesa, vai poder estar na mesa. Exatamente. As crianças vão ter o leite que precisa de tomar, o pão que precisa comer. Estamos passando, presidente Mariane, um momento que a gestão ela é pontual, seja no município, seja no estado, seja na União. Então, quando nós falamos isso, é complicado. Até se nós pegarmos até a questão, vereadores de São Vicente, a Mariane lembrou aqui do episódio dos cargos, estão suspensos, 9.000, não quero nem chegar tanto, mas felizmente a gente tem o respeito de muita gente na região inteira, eles param e dizem assim, Eduardo, poxa, mas esses cargos, 9.000, tem aquela história que 9.000 não vai para aquele que é contratado, ele fica com 2 e 7, não sei, não vou acusar, não quero ser aqui eu leviano a tal ponto, mas que a gente sabe que existe esse caso em vários lugares do Brasil, existe, que não seja aqui, e que a Mariane colocou bem, que isso não seja suspenso, seja literalmente abandonado. Revogue esse projeto que foi aprovado pela Câmara e pelo senhor prefeito. Até porque pelo que você colocou agora aí, ele foi aprovado. Sim. Ele não ia para aprovação e não foi votado, ele foi votado e aprovado. Por isso tem que ser revogado. Um detalhe, ele foi votado e aprovado no mesmo dia. 2 votações, tem mais mesmo dia. Então a gente... Ou seja, quando querem resolver o problema, resolve rapidinho, né? Por que não dos próprios servidores, né? Nosso tempo não é tão grande assim, mas eu queria até aproveitar. Você quer acrescentar? A gente quer chamar os servidores, né, para comparecer nas nossas reuniões sobre a campanha salarial no dia 28 e 29 de março. Qual o horário? Primeira chamada às 6h30, a segunda chamada às 19 horas. Então, 28 e 29. Às 19 horas no sindicato. Isso será na próxima semana. Isso. É terça e quarta. Terça e quarta-feira. Olha aí, servidor, se programe. 18h30 a primeira chamada, 19 horas a segunda. Então, você não pode comparecer na terça, venha na quarta. Se puder comparecer nas duas, melhor ainda. Fortalece o movimento. Fizemos justamente para atender aos plantonistas, né, que são dias consecutivos. Até pela questão do horário. Agora, presidente, quando se fala em terceirização, aí você fala em dificuldades, ao mesmo tempo, muita gente tem colocado, eu como jornalista me coloco no dever e na obrigação de citar quando a gente fala em grau de importância das coisas. Presidente, sindicato não existe por acaso. Tem a sua finalidade, uma finalidade importante, uma finalidade... Eu diria que o sindicato, se a gente olhar a terceirização, ele tem a observância e a importância começo, meio e fim. Exato. O senhor concorda comigo, presidente? Exatamente isso aí. E aliás, uma coisa muito importante que a gente tem para dizer em relação ao sindicato, é que as pessoas, normalmente, quando falam de sindicato, tem algum problema da categoria vai resolver, falam assim, o sindicato, o que o sindicato vai fazer? Boa. Como é que o sindicato vai resolver? E, na verdade, assim, não é o sindicato que faz o que resolve. Quem faz e resolve são os trabalhadores. O que a gente faz enquanto sindicato tem que ter a responsabilidade de fazer, a gente faz. É orientar, é informar, é dizer os prós e os contras, onde estão, o que a gente poderia fazer para melhorar o que vem a ser, a gente pode piorar. Ou seja, mostrar toda a situação, colocar as cartas todas na mesa e mostrar o jogo como é que é jogado. Quem vai decidir? É o trabalhador. É o trabalhador que vem para a Assembleia, é o trabalhador que vem para a reunião, é o trabalhador que vem discutir. Esse trabalhador é que vai decidir. O sindicato ele só tem a obrigação e a responsabilidade de informar e qualificar.
quem resolve é o trabalhador. E quem faz o sindicato é justamente você, servidor, que está sindicalizado. Junto com a administração, que quem faz a gestão do sindicato, mas não é para a administração, para o presidente, é para você. O presidente não administra para ele, nem para os diretores e o presidente administram para você e fazem para você. Tanto que a gente diz, né, o que o sindicato tem, não é do sindicato, é do servidor. É do servidor, com certeza. sempre. Não é, Maria? Com certeza. Nós somos o sindicato, mas nós não somos o sindicato enquanto diretoria. Sim. Somos todos servidores e todos temos E assim, ninguém, a responsabilidade ninguém de é ad ser eterno, sindicato. né? Vocês não são sindicato a vida inteira, vocês Não. estão no sindicato. Então é importante as Temos uma pessoas gestão só. em se engajar, entenderem que a existência, e quando você tem a tua contribuição, por que existe a contribuição? Eu como jornalista tenho o meu sindicato de jornalistas, eu como radialista tenho um sindicato de radialistas, eu como publicitário, veja, eu já falei de 3. Eu tenho três profissões, eu tenho 3 sindicatos que fazem. Agora, se eu não tivesse, quem que briga pelo jornalista? Quem que briga pelo radialista? Quem que briga pelo publicitário? Eu preciso dessas ferramentas úteis e importantes. Então, ao ponto de vista que a sociedade também tem que entender. Se lançou um lobby muito claro, né, presidente, que o atual governo simplesmente quer enfraquecer o trabalhador. Eu que acaba aparecendo, né? Então ele fala em terceirização. É a visão que eu tenho. Da forma como ela veio, e terceirizando atividade de fim e meio, terceirizando tudo, aí que aí passa para a gente de informação, que passa para a gente de impressão, é que ele quer realmente desarticular o trabalhador. E consegue desse jeito. Desarticulando o sindicato, ele desarticula o trabalhador. Mas enquanto a gente tiver vida, enquanto a gente tiver vontade, a gente vai estar lutando para... Eu acredito que o trabalhador, vamos começar aqui na nossa cidade de São Vicente, da nossa região da Baixada Santista, do Brasil, ele é inteligente. O servidor é uma classe inteligente, o trabalhador em si. Vou dar até exemplo, muita gente que está na iniciativa privada, que parece um concurso, deixou de ser iniciativa privada, virou servidor. Tem que se atentar à reforma da Previdência, tem que se atentar à terceirização, é prejuízo. Até um detalhe, quantas pessoas que brincam assim, meu filho é concurseiro, porque ele quer prestar um concurso para ter um futuro. Para que eles vão fazer concurso? Não vão. Não vai ter. Não vai Estou ter. errado? Eu estou errado? Não vai ter. Mais concurso. Inclusive, você falou de Vamos rasgar a corrupção. Constituição, na verdade, né? Bela descrição. A terceirização ela abre um leque aí de possibilidade de corrupção. E um precedente Né? O perigoso. concurso ele diminui essa sim. possibilidade. Sim. E ao contrário do que muitos pensam, o servidor tem estabilidade, pode ser afastado jamais. Mentira. Se o servidor prevaricar ou tiver uma atitude fora do que tem ali o seu estatuto, como uma atitude desonesta, ele pode ser afastado, pode ser punido. É o não, presidente? Sim. Existe essa possibilidade. Claro que o sindicato vai estar sempre atento, sempre vigilante, para poder ajudar esse combate, para não deixar acontecer, mas a possibilidade ela é clara. Para deixar bem claro, bela lembrança até, esse é um outro papel do sindicato. Pena que o nosso tempo acabou, mas semana que vem a gente está de volta. A gente está de volta aqui, direto do Sindicel VCB. Eu quero até agradecer esse carinho que as pessoas, os servidores me encontram, e até é algo muito bacana, né? Poxa, o Sindicel cada vez crescendo mais, o Sindicel até fizeram uma certa confusão, a força que vocês têm, porque agora a greve dos companheiros de Santos, né, que estão lá em greve, poxa, o Sindicel, lá é o Sindicel de Santos. É um outro sindicato aguerrido, valente, mas o sindicato de vocês aqui é esse aqui, ó, de São Vicente, que luta muito e não para de lutar. Tem aí só mais uma campanha salarial que está apenas iniciando. Mariana, Esse é o Sindicel SV. SV. E que está aqui na Visconde Tamandaré, no centro de São Vicente. Se você é servidor, seja mais velho, aposentado, venha aqui conhecer. Se não conhece, claro que conhece, mas se você não é sindicalizado, venha sindicalizar e lutar pelos seus direitos sempre. Mariane, obrigado pela presença. Primeira vez que você está com a gente aqui no Boletim, que seja a primeira de muitas, para que nós possamos levar essa informação para os amigos servidores e para toda a população. Muito obrigada pela presença, pela oportunidade e que seja a primeira vez de muitas. Se Deus quiser. Presidente, mais uma vez um prazer, de olho em tudo, atento a todos, não somente a Câmara, mas a administração, que haja um bom senso e que não sejam prejudicados servidores e, consequentemente, população. Eu que agradeço, Edu, eu agradeço a Mariane por brilhantar esse bate-papo nosso de hoje aqui. Enriqueceu bastante o nosso bate-papo. Com certeza ela vai estar presente em outras vezes. Então, e agradeço a você, telespectador, que está aí do outro lado, assistindo na telinha assistindo.
continuam nos prestigiando e venham junto com a gente, venham somar com a gente para a gente ir nessa luta cada vez melhor. Ah, e só dar um pitaco rápido, gente. Pessoal, os servidores me pararam em São Vicente hoje, a questão do presidente da Câmara de São Vicente, da compra de um veículo. Eu sou totalmente contrário, entendo que não é necessário um carro de luxo de mais de R$85.000. Presidente da Câmara, reflita, pense, se a cidade decretou calamidade financeira, não cabe um carro de luxo. Então, um carro popular, existem carros na Câmara já. Para que um carro novo? Presidente, reflita, tenha a população ao seu lado e não contra. Perfeito, exatamente. Concordo. Contamos com bom senso. Boa, bom senso. Contamos com o seu bom senso. O senhor foi eleito para usar cabeça, bom senso, não precisa de um carro de luxo agora. Acredito que o senhor vai pensar nisso, vai ter bom senso e não utilize esse dinheiro na compra de um veículo que não é necessário. Servidor, um abraço para vocês, boa semana. Boletim Servidor em Ação, direto aqui do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Vicente, nosso querido Sindicerv SV. Até a próxima.